Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Charles Lopes e seja muito bem-vindo ao meu canal no YouTube. Eu tenho uma longa experiência na educação física, sou formado há 32 anos, trabalho com treinamento desde a década de 90. Comecei trabalhando com basquetebol, fui para voleibol, trabalhei com hóquei, trabalhei com boxe, taekwondo, maratona, assessoria em futebol, muitos anos trabalhando com tênis, com natação, com triatlon. Então, assim, a minha vida é o treinamento. Eu respiro o treinamento há mais de 30 anos. E hoje eu vou estar falando aqui um pouco para vocês, nessa aula, sobre alguns passos importantes para você que corre. Começou a correr agora, que é iniciante. Você fala assim, putz, queria tanto correr minha primeira provinha, uma prova de tipo de 5K, por exemplo. Pô, que caminho que eu tomo? Porque às vezes você fica meio perdido. Você fala, pô, como que eu faço para começar a correr? E nós sabemos que, tudo bem, apesar de milhões de pessoas correrem, será que as pessoas correm da maneira correta? Será que elas têm uma organização de treinamento legal? Professor, mas eu não quero ser campeão olímpico. Eu não quero pódio. Ok, mas você não quer se lesionar, você quer ter um trabalho progressivo, você não quer correr e machucar, você quer sempre progredir. Então tem alguns passos aqui importantes que eu vou pontuar para você. Então vamos lá. É fundamental. Eu peguei 3 passos que são básicos. Primeira coisa, educativos de corrida de rua. É fundamental a gente fazer educativo de corrida, porque muitas vezes a gente corre errado e a gente não sabe. Então é importante a gente fazer os skipping baixos, skipping alto, Hanfeser. Então você pode pegar esses vídeos que a gente disponibiliza, dados educativos, que você pode baixar no YouTube também, sem problema nenhum, onde você consegue fazer os educativos junto com o seu aquecimento. Você vai lá no aquecimento, você faz a sua corrida leve, você faz os alongamentos, especial os alongamentos balísticos, dinâmicos. Aí depois você encaixa aí os seus educativos de corrida. Então, por exemplo, se você corre 3 vezes por semana, você pode encaixar o educativo nesses 3 dias. 2 a 3 vezes por semana, tipo, olha lá, segunda, quarta e sexta, é bem legal. Aí você pode fazer em média aí, cada exercício de cada educativo por volta de 30 a 40 segundos. Começa de uma intensidade baixa, porque você quer melhorar a sua coordenação intra e intermuscular. Não há necessidade de fazer o educativo em alta intensidade. Descansa aí entre cada educativo de 30 segundos a 1 minuto. Então eu sugiro, para você que quer melhorar a sua técnica de corrida, é fundamental você encaixar os educativos de corrida pelo menos 2 a 3 vezes na semana. Isso vai te ajudar bastante, porque tem muita gente que corre, só que não se preocupa com a parte técnica. Então nós encaixamos os educativos de corrida. Lógico que, conforme você vai melhorando o desempenho, você vai aumentando o grau de dificuldade dos exercícios coordenativos. Além de aumentar o grau de dificuldade, você vai aumentando a intensidade deles. O que mais que é fundamental? Volume de treino. Para você que está começando agora, que está no nível 1, que não correu nem sua primeira prova, a gente fala de um volume máximo semanal, volume máximo, de 20 a 30 quilômetros. Então você fala assim, olha, dentro desse planejamento de 4 a 6 meses para a minha primeira prova, eu vou estabelecer que eu vou correr no máximo a minha semana mais longa, 20 quilômetros. Mas você não vai começar com 20. Você vai começar na casa de 10 a 15 quilômetros e vai progredindo até chegar em 20 quilômetros. Professor, mas de quanto em quanto eu aumento esse volume de treino semanal? A gente tem sugerido um incremento de volume de 5 a 10% na semana. Então quer dizer que toda semana tem que aumentar de 5 a 10%? Não. Você faz 2, 3, 4 semanas progressivas e aí depois você encaixa uma semana recuperativa, reduzindo o volume de treinamento, que é o que muita gente me pergunta. Professor, o que seria um volume legal para quem está começando a correr um 5K, por exemplo? Um volume de 20 a 30 quilômetros. Outra dica aqui, que variáveis que devem estar na sua planilha de treino? Quais são as variáveis? Eu tenho que ter no meu treino a intensidade, qual que é a intensidade que eu vou treinar? Eu tenho que ter o volume que eu acabei de falar, o volume é a distância que eu vou treinar semanal, eu tenho que planejar isso semana a semana, e eu tenho que ter a pausa. Essa pausa que eu estou falando aqui na planilha é a pausa de treinamento intervalado. Então, quando você for aplicar a pausa de treinamento intervalado, você tem pausa ativa, passiva, curta, longa, que eu vou discutir em outro dia, em outra aula com vocês. Antes de mais nada, tá? Se você está gostando desse conteúdo aqui, se inscreve no meu canal, dá um like toda vez, tá? Que a gente vai ter um conteúdo legal aí, tá? Já aciona o sininho aí para você ficar ligado, tá bom? Temos também que colocar na planilha o método.
O método é organização de treino. Como que eu vou organizar? Se é contínuo, se é fartlek, se é intervalado, as N variações disso. Então, olha as 3 dicas que eu deixei para você aqui. Que você que está começando a correr agora. É importante fazer educativo de corrida, pensar no volume semanal de treino e as variáveis que vão na planilha. Então, se você não se inscreveu no meu canal ainda, se inscreve, professor Dr. Charles Lopes, porque todo mês vai ter conteúdo legal aí sobre corrida de rua. Valeu, galera!